Boa tarde, minha gente querida. Eu sou Théa Camargo, acredito que alguns de vocês até já me conheçam, eu sou autora, publico meus contos, versos e crônicas na página no Facebook, na página Théa Camargo. E ontem, enquanto eu escrevia o versinho em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dedicado às minhas queridas amigas, familiares, leitoras, seguidoras, eu fiquei muito incomodada, pensando na quantidade de mulheres nesse país e no mundo que são vítimas de feminicídio. O feminicídio é o assassinato intencional de pessoas do sexo feminino por questão de gênero. Mata-se a mulher apenas porque ela é mulher. Engana-se quem pensa que esse feminicídio, esse assassinato, essas mortes, estão restritas apenas às questões de violência doméstica. Não. Todas nós, qualquer uma de nós, pode ser vítima de feminicídio. Eu vou ler para vocês a lei de 9 de março de 2015, que instituiu o feminicídio, tipificou o feminicídio como homicídio qualificado e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. E vocês vão, acho que eu lendo para vocês o que está escrito na lei, que é uma lei de domínio público, mas que infelizmente não é muito divulgada e pouca gente conhece, o que está escrito nessa lei é curtinho, são apenas algumas linhas que fazem toda a diferença. Eu vou ler para vocês. O feminicídio, ele se dá contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Considera-se que há razões de sexo feminino quando o crime envolve a violência doméstica familiar, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Então, se você sofreu um acidente de trânsito e algum homem achar que ele está em situação de vantagem e ele achar que ele se dá o direito de te matar, tirar a sua vida, esse crime é um crime de feminicídio. Muitas vezes o crime de feminicídio, ele não é tipificado, ele não é qualificado quando o crime ocorre na delegacia ou pelos órgãos competentes, porque o agente público entende naquele momento que a pessoa que matou a mulher, ela não tem ligação afetiva. Enganado está o agente e enganado está quem pensa que isso não é crime de feminicídio. Está na lei, está escrito. Uma outra coisa que essa lei fez foi aumentar a pena, né, do condenado em até um terço, se o crime for praticado em condições críticas, por exemplo, na gestação, né? Muitas mulheres morrem exatamente porque estão grávidas ou porque ficaram grávidas e os maridos não aceitam ou desconfiam, contra menor de 14 anos, o que acontece muito no norte e nordeste do nosso país, e contra os maiores de 60 anos ou com deficiência, que numa situação de vulnerabilidade absoluta, ou na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. O que mais me espanta, o que mais me causa espécie, é saber que essa lei tem 3 anos, né, que essa coisa se instituiu, já deveria estar sendo praticado, muitas vezes não acontece, mas que esse crime ele vem aumentando progressivamente. Há poucos dias, o Ministério Público de São Paulo, o estado mais populoso, mais rico da federação, divulgou um relatório com dados absolutamente estarrecedores a respeito do feminicídio. Eu também vou ler para vocês, porque o negócio é tão bárbaro, é tão aviltante, é tão asqueroso, que a gente precisa falar disso, a gente precisa tomar conhecimento, a gente precisa ler, né? A gente precisa ouvir e abrir os olhos para os riscos que estamos correndo na condição de mulher. Então, eu vou ler esses dados, porque quando a gente olha o dado assim, frio no papel, eu transcrevi do relatório do Ministério Público, pincei algumas coisas que eu considerei importantes, mas quando a gente apenas lê e apenas ouve, né, numa notícia, no jornal, na televisão, na internet, enfim, aquilo não aconteceu conosco, nem com a nossa família, nem com a nossa vizinha, nem com a nossa colega de trabalho. Então, a gente fala assim, nossa, mataram a mulher, coitada, né? Mas também quem manda ela sair com a saia curta, mas também ela formou um namorado, não estava nem separada direito, mas ela não queria o cara, devia ter saído fora. Não é necessariamente assim. Tá? Então, eu vou ler para vocês o que o Ministério Público de São Paulo,
né, colocou no papel para a gente prestar atenção. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de taxa de feminicídio no mundo. Um detalhe que não está aqui nesse relatório, mas que eu acabei, por questão de interesse, me informando, é que São Paulo ocupa o 5º lugar nesse ranking. Os estados do Norte e Nordeste, eles lideram absolutamente. Mas São Paulo não fica atrás, o Rio de Janeiro também não. De 2016 para 2017, os casos no Rio de Janeiro aumentaram 62%. Né? Então, a violência está aí, e não tem lei que controle, e a coisa está progredindo de uma maneira absolutamente progressiva. Estou sendo até redundante, porque eu fico muito ansiosa de falar nesse assunto, eu fico muito nervosa mesmo, porque eu não estou livre de estar numa fila de caixa de banco e a pessoa que está atrás de mim resolver implicar por algum motivo, achar que eu fiz alguma coisa de errado e me dá uma facada, me dá um tiro, enfim. E a gente, embora eu viva com meu marido, quem me conhece até das redes sociais, a gente costuma participar muito, ele é o meu marido na cozinha, né? De vez em quando acontece da gente estar junto até nos vídeos. Quem me conhece sabe, a gente vive numa relação harmoniosa, estável, brigamos como todo casal, mas dentro do respeito, mas isso não necessariamente acontece em todas as casas. Né? E continuando os dados, 75% dos casos, em 75% dos casos, a vítima tem estreito laço afetivo com o assassino, que é familiar. Pai, parceiro, ex-parceiro, namorado, amigo. 50% dos casos ocorre após a separação ou o pedido de separação por conta do inconformismo. A cada 4 casos de feminicídio, um atinge outra pessoa da família que geralmente presenciou, foi tentar defender, e essa vítima, a vítima secundária, ela é, em sua maioria, ou filha ou mãe da mulher que está sendo assassinada, ou até uma vizinha, mas em geral mulher. Para desmistificar essa história de que o feminicídio ele se dá nas camadas pobres da população, nos finais de semana, quando os maridos estão bêbados, enfim, para desmistificar essa história, 68% dos casos ocorre durante a semana e 40% ocorre durante o dia, no transcorrer da vida cotidiana da vítima, já que o assassino, claro, conhece a rotina, sabe muito bem onde a mulher vai estar, que horas, quando e em que situação. O dado mais chocante, para mim, pelo menos, é saber como essas vítimas são assassinadas, como essas mulheres, né, vítimas, mulher, em geral, de todas as idades, todas as camadas sociais, rica, pobre, famosa, descolada, analfabeta, desempregada, executiva, o leque é abrangente. 58% das armas utilizadas são armas brancas, né, faca, canivete, sei lá o que for, e ferramenta, você tem dentro de casa. Desses, 11% são martelos. As mulheres são mortas a martelada. Você consegue imaginar a situação dessa? A crueldade, a desumanidade dessa coisa. De um homem que casou, que dançou na festa, que cortejou, que quis aquela mulher, que levou para dentro de casa, matar aquela mulher a martelada. Só 17 usam arma de fogo. Então, vocês podem perceber que a gente está comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. Eu deixei meu versinho lá com todo carinho para vocês. Eu escrevo assim, o que vem do coração, o que eu sinto, a minha percepção, as minhas impressões, o que eu passo. Mas a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Né? Hoje uma colega querida, a Cláudia, postou um vídeo muito interessante, um videozinho rápido que fala sobre violência doméstica, né, a forma como as coisas acontecem. E eu até comentei com ela, Cláudia, eu vou tentar fazer um vídeo para falar com as minhas amigas, com as minhas leitoras, com as minhas seguidoras, com as minhas familiares, porque os motivos, gente, são tão banais, tão torpes. Olha, separação, ciúme, briga boba que vai se tornando cada vez mais violenta, a recusa de ato sexual, o sentimento de posse, machismo, desprezo mesmo, ódio, né? Aquela coisa que a gente não consegue controlar, a gente não consegue evitar que o outro sinta. Né? Mas a gente consegue falar, a gente consegue se defender. E a mensagem que eu queria deixar, finalizando essa coisa toda, as 3 mensagens que eu gostaria de deixar, a primeira é para todo mundo que vai derramar uma lágrima
no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, lembrando de alguém querido, né, que perdeu por conta de feminicídio. Você que está nessa situação, fique com o meu abraço solidário. Uma outra mensagem que eu queria deixar é para toda mulher que se sente ameaçada, se sente oprimida, não se cale. Por mais que a investigação seja pífia, que as delegacias não estejam preparadas, que a coisa não flua, a única maneira ainda, né, de você se proteger é denunciando. É o boletim de ocorrência, a medida protetiva, que pode não ser absolutamente eficiente, mas é o que pode salvar a sua vida. O silêncio, você pode ter certeza que ele não é a solução. E a terceira é uma mensagem para os pais que estão me ouvindo, para as mães, para os responsáveis, professores, que vocês tentem passar para esses menininhos lindos que estão vestidos de super-herói, para essas menininhas encantadoras que estão vestidas de princesinhas que a gente encontra toda hora na rua, que daqui a pouco esses menininhos, essas menininhas, esses jovens, eles serão adultos, formarão famílias, terão relações afetivas, amorosas, de amizade, homens, mulheres, enfim, eles vão interagir no ambiente social. E é importante, né, firmar na cabecinha desses menininhos, lindinhos, fofinhos, que nenhum ser humano pode ser subjugado a outro ser humano, em hipótese alguma. Que nenhuma pessoa é posse ou propriedade da outra, de jeito nenhum. E que ninguém, absolutamente ninguém, é mandatário do destino ou senhor da vida ou morte de uma outra pessoa. Eu deixo aqui essas mensagens, né? Se vocês quiserem, eu vou deixar um texto na minha página, esmiuçando um pouco mais esse assunto, na página Teia Camargo, no Facebook. E desejo a todas vocês um ótimo Dia Internacional da Mulher e que nos próximos anos, o 8 de março, seja motivo apenas de celebração e não mais de tristeza. Um grande abraço para todo mundo. Beijo.